quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Ruth. Livro de Ruth, nós vamos fazer uma leitura inicial, versículos 19 a 22 do capítulo 1. Mas na verdade o que eu quero nessa noite aqui é te conduzir a refletir sobre o tema família, olhando para essa história do livro de Ruth. Ruth capítulo 1, versos 19 a 22, eu vou ler conforme a versão que eu tenho aqui, você acompanhe na sua Bíblia aí. Ruth está bem no início ali, depois dos primeiros 5 livros da Bíblia, né? Você vai chegar a Josué, Juízes, Ruth, né? Ruth 1, 19 a 22. Então ambas se foram, até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth sua nora, a moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da cevada. Amém? Eu sei que eu já mencionei em outras ocasiões aqui, mas esse livro, por nome Livro de Ruth, na verdade ele se reporta à história de Noemi. Ruth não é a personagem principal. A personagem principal é a Noemi. Deveria se chamar Livro de Noemi. A história é dela. Há quem diga que esse livro foi escrito mais tardiamente, porque a gente vai olhando essa sequência, então a gente acaba deduzindo que, como vem pelo período Juízes, deve ser do período Juízes a escrita do livro, não o ocorrido. Mas esse livro, alguém já disse que deve ter sido da época do exílio na Babilônia. E ele tem uma proposta, além de resgatar uma história verdadeira, mas a proposta também é estimular os judeus que estavam exilados fora do seu país a voltarem para o seu país, né? A semelhança do que faz Noemi. Chega um momento que tem que se perceber que na terra onde não é a terra de Deus, Deus não está abençoando, precisa voltar para lá. Então, alguns acham que seria desse período. De qualquer maneira, a gente precisa entender que o livro é pelo menos do tempo de Davi, não é? Porque o livro vai terminar dizendo que desta linhagem de Noemi vai chegar o rei Davi, né? Então não tem como ele ser escrito antes que Davi tivesse nascido. O conteúdo desse livro, ele gira em torno de uma família. O Elimeleque, a sua mulher Noemi e seus 2 filhos, o Malom e o Quilion. Diz que eles eram efrateus, eram da terra de Efrata, que é Belém, não é? Da cidade de Belém de Judá, e eles vão para Moabe. Mas é interessante que a história, ela se afunila de uma família para uma mulher sozinha, para uma mãe, por fim uma sogra, que acaba se desenrolando a história com a sua nora chamada Ruth. No momento difícil no país deles, que era Israel, diz que eles se migram, né? eles se movem em direção a uma terra estrangeira chamada Moabe, com as melhores intenções. A ideia do Elimeleque, que era o chefe da família, era preservar e sustentar adequadamente a sua família. Então eles saem de Israel, vão para a terra de Moabe com essa intenção. Mas em Moabe os dias difíceis também chegam. Ali a coisa vai piorando, piora muito demais, não é? Porque o marido morre, os 2 filhos morrem, os recursos acabam e Noemi vai ficar sozinha. Ela está só. Tudo que ela tem são 2 noras, né? Esposa dos filhos que também faleceram.
E ela se vê sozinha naquela terra estrangeira. E aí então, em 4 capítulos, se desenrola uma história emocionante de uma família que vai sendo recomposta. E no capítulo 4, termina com uma grande manifestação de louvor, que está na boca das mulheres de Belém. E essas mulheres dizem o que está transcrito ali, Rute 4, versículo 14 e 15, louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador, falando para Noemi, que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino, que é o neto dela, filho de Rute, com Boaz, lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois o filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Bonito, né? A maneira como praticamente o livro termina, com uma expressão de louvor a Deus, porque Deus cuidou desta família, nessa história contada em 4 capítulos aí. Então, observando essa história, inspirados por essa história, que lições nós extraímos para as nossas famílias? Eu quero aqui então nessa noite te motivar a pensar na sua família, no seu contexto, né? Nós temos famílias de vários tipos aqui, né? Eu sempre, ao lidar com casais, com famílias, eu digo que na igreja nós recebemos 3 tipos de família. Nós temos as chamadas famílias saudáveis, que são famílias que têm uma vida saudável, que têm um relacionamento saudável, uma estrutura saudável, e nós recebemos famílias assim. Nós também recebemos famílias problemáticas, né? Famílias que têm problemas muito sérios, que têm uma estrutura familiar, muitas vezes séria, que vem já de problemas muito sérios, né? E nós temos aquelas famílias que eu chamo de famílias disfuncionais. São famílias que têm alguma disfunção, que elas não são famílias como deveria ser, não é? É o pai e a mãe e os filhos. São famílias que têm alguma disfunção. É a mãe e o pai, mas às vezes tem um filho que é fora daquele casamento, não é? Às vezes esse casamento não é o primeiro, já é o segundo ou o terceiro. Então, eu sempre digo assim, é uma família disfuncional, ela não é problemática. Ela será problemática se não cuidar dela. Então a igreja sempre tem que estar atenta a isso, a essas famílias disfuncionais que se tornam cada vez mais comuns hoje, né? Disfuncional é até aquela família que a pessoa ficou viúva e casou de novo. Ela é disfuncional, porque ela acaba tendo uma disfunção. Se não cuidar, vai virar um problema, não é? E se cuidar, óbvio, é uma família saudável, sem problema nenhum. Então, pensando na sua família, não sei se ela é saudável, problemática ou disfuncional, mas pensando no seu contexto familiar, eu queria pensar em algumas necessidades, olhando para o livro de Rute, que toda família tem. Quais são essas necessidades? A primeira dessas necessidades é que toda... Não está mudando lá. Muda aí para mim, por favor. Dá uma clicada. Isso. Toda família precisa aprender a recomeçar. Versículo 6 do capítulo 1 de Rute diz assim: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Noemi, ela decidiu encerrar um capítulo de amarguras na sua vida. Ela decidiu recomeçar. Ela entendeu a importância de virar uma página, de começar outra vez, ou de voltar ao começo. Aprender a recomeçar é uma necessidade de toda a família. Note que a Noemi, ela vai aconselhar suas 2 noras a recomeçarem também. Observe os versículos 8 e 9. Noemi diz às suas noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida. Noemi entendia
essa necessidade de aprender a recomeçar. Nós precisamos aprender a recomeçar em família. Vez por outra, Deus, na sua palavra, Ele se utiliza dessa linguagem do universo da família, né? do universo familiar, das relações familiares, para retratar a ideia de recomeço. Um exemplo disso é quando Jesus fala através de João, lá no Apocalipse, falando à igreja em Éfeso, está em Apocalipse capítulo 2. Contra você, Jesus dizendo lá, porém tenho isto, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Essa é uma linguagem familiar. É como se Jesus estivesse dizendo para um casal, lembra do teu primeiro amor, sabe? Daquela coisa que te inflamou quando você olhou para ela e disse, que mulher, né? E você entendeu que valia a pena qualquer coisa por essa mulher. Quando você olhou para o seu marido lá atrás, quando o cabelo tinha ainda e barriga não existia, e você olhou para ele e disse, que homem! E você estava disposta a fazer qualquer coisa por esse homem. Deus está usando essa linguagem e dizendo, volta ao teu primeiro amor. E pratica as obras que você praticava lá no princípio. Você tinha uma disposição diferente. Outro texto, quando Deus fala através de Jeremias, lá em Jeremias 2:2, vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém, eu me lembro de sua fidelidade, quando você era jovem, como noiva, você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Deus olhando para Israel e dizendo, eu lembro quando você era uma noiva. Quando nós, lógico, na linguagem bíblica não existia o namoro, né? Mas é o princípio da relação, que no contexto judaico era o noivado. E Deus dizendo, eu me lembro como vocês eram. Como você conseguia me seguir pelo deserto, se reportando ao Êxodo, né? Deus dizendo, você parecia uma noiva, encantada com o noivo. Para onde ele vai, você vai, né? Que é justamente assim que funciona o início das relações. Ele está desempregado, todo arrebentado na vida, mas ela ficou olhando para ele como se fosse o cara mais seguro do mundo, não é? E ela ficou olhando para ele dizendo assim, essa fase vai passar, nós vamos viver de amor. Para onde você for, eu vou. Esse é o início do relacionamento, né? Essa sensação de que não importa o que esteja acontecendo, nós vamos juntos, nós estamos juntos. Deus está usando essa mesma linguagem para se referir ao povo, ao amor do povo. Mas é preciso entender essas coisas, aprender a recomeçar. Recomeçar é voltar ao começo. É sentir as emoções do começo. É olhar com os olhos do começo. Os casais precisam aprender a arte de recomeçar. Vez por outra, tem que recomeçar. 30 anos de casado não é fácil não é? Precisa aprender a, de novo, olhar como é que era no princípio. O que nós fazíamos no princípio? E voltar àquelas coisas. Os pais, por vezes, precisam aprender a recomeçar com seus filhos. Porque quando começa, é uma criança, é um bebê, é tão bonitinho tudo o que faz. Mas agora talvez seu filho seja jovem, sua filha seja jovem. Tudo é feio o que faz, né? Tudo te irrita, tudo te incomoda. E vocês brigam muito. E às vezes é preciso aprender a arte de recomeçar. Olhar para essa moça e pensar naquela criança pequena que você cuidou, você educou, né? Às vezes os filhos também precisam aprender a olhar para os pais como faziam antes. Aprender a recomeçar. Porque às vezes quando vocês eram crianças, olhava para o pai, para a mãe com uma admiração, como um porto seguro. Aquele que brinca, aquele que leva para lá, para cá. Agora ficou o chato, a chata.
pessoa que não me entende, a gente não se conversa mais. É preciso aprender essa arte de recomeçar. Talvez sejam lugares que precisam ser revisitados, atitudes que precisam ser recuperadas. Talvez é um jeito de falar e de tratar que precisa ser restaurado, revisto. Coisas que faziam que já não fazem mais, mágoas que antes eram tão facilmente superadas que já não são mais. É preciso aprender a recomeçar, a voltar lá e a pensar: como é que eu olhava para isso antes? Como é que eu entendi essas coisas antes? Noemi abre os olhos e percebe que Deus está agindo lá em Belém. E ela pensa assim: quer saber de uma coisa? Eu vou recomeçar. Eu vou voltar lá no começo, porque foi de lá que nós saímos. Eu vou voltar para lá. E vou começar tudo de novo. Ela se move em direção a Belém, porque ela entende a necessidade de começar tudo de novo. E às vezes em família você precisa aprender isso. Aprenda a recomeçar. Uma outra necessidade que nós temos é a necessidade de aceitar ajuda. Versículos 11 a 14 de Rute 1. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar bem alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Rute ficou com ela. A princípio, Noemi diz assim: eu quero ficar sozinha. A princípio, ela não queria a companhia das suas noras. Porque na cabeça dela, ela diz assim: eu não tenho como ajudar vocês mais. Vamos embora. Cada uma refaça a sua vida, recomece. Só que a questão é que a Noemi também precisava de ajuda. E a princípio ela não entende isso: eu preciso de ajuda. A Orfa, que é uma das noras, volta para Moabe. Mas diz que a Rute permanece com ela. E os versos 15 a 18 do capítulo 1 de Rute diz assim: então Noemi aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Rute, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Rute estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Rute estava dizendo a Noemi: você precisa de alguém que te acompanhe, alguém que te ajude. Deixa eu ir com você e não insistas mais. Mas a Noemi estava dizendo assim: ó, não, pode ir, né? Vai cuidar da tua vida. Eu não preciso de ajuda. Estou velha demais. Mas a Rute insiste dizendo: você precisa de ajuda. E é curioso porque nós lemos no início, capítulo 4, versículo 15, as mulheres de Belém vão dizer que a Rute é melhor do que 7 filhos. É como se as mulheres dissessem: olha, que bom que você aceitou a ajuda dela. Você precisava de alguém do seu lado, alguém como essa nora que você tem, como a Rute. Às vezes nós precisamos aprender
a aceitar ajuda. Há uma dificuldade muito grande nos nossos dias, porque nós vivemos um contexto da individualidade, cada um é dono do seu nariz, não é? E nós não queremos pedir ajuda para ninguém. É difícil, é muito difícil. E a gente gosta de andar do nosso jeito, de decidir da nossa maneira. Só que nós precisamos entender que às vezes Deus quer usar alguém para te ajudar, para estender a mão, para dizer, olha, você precisa de ajuda. Busca ajuda. É importante aceitar ajuda. Por vezes nos falta humildade para ouvir um conselho, para aceitar uma mão estendida, para receber a ajuda de alguém. E a gente vai errando e errando. A gente observa algumas famílias e a gente fica pensando, a gente está esperando acontecer o quê? Porque não pede ajuda. A gente percebe alguns jovens namorando e fica olhando, está esperando acontecer o quê? Porque algumas coisas não vão mudar. E vão levando, não buscam uma ajuda, uma orientação. Vai acabar dando um casamento. E vai dar um casamento errado. Não precisa ser profeta, nem filho de profeta, para ver que vai dar errado, não é? Até porque muitas histórias são histórias repetidas, exatamente do mesmo jeito. É o moço que casou, que não deu certo, que se divorciou, que começa a namorar de novo, e não vai dar certo, e vai se divorciar de novo, porque não procura ajuda. Não procura ajuda. Não quer ouvir conselhos. Porque nós decidimos andar sozinhos. E esse é um problema das famílias de hoje. Não ande sozinho. Aceite ajuda. Você está numa igreja que tem um foco na família. Poucas igrejas nesta região, não sei se nesse estado, tem um trabalho com família como essa igreja tem. Você tem muitas oportunidades. Essa igreja é procurada por gente de outras igrejas, para receber ajuda, porque a tem como referência. E às vezes você é membro aqui, participa aqui, mas você não quer receber ajuda nenhuma. Você não vai em nenhum encontro de casais, você não participa de nenhum encontro que tem orientação para educação de filhos, você não faz nenhum curso dos muitos que a igreja oferece para a família, você não participa de nenhum retiro da família porque você diz que é caro, mas você não faz nenhum planejamento para participar, porque na sua cabeça você não precisa de ajuda. Só que uma hora esse carro vai bater, e a hora que bater, às vezes é tarde demais, não é? A ferida já é grande. É melhor aceitar ajuda enquanto você tem mãos estendidas. Aproveita isso. Traz a sua família mais para perto. Usufrui mais do que a igreja te oferece. Aprenda a aceitar ajuda. A ajuda é importante. Ninguém caminha só. Eu não caminho sozinho. Sempre estamos amparados a alguém, conversando com alguém. E você não precisa andar sozinho, porque você precisa aceitar ajuda. E uma terceira necessidade que toda família tem, é de agir com confiança. Os versos 19 e 21 a 21 de Ruth 1, diz: prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. O que nós temos aqui
É mais que uma lamentação. O que nós temos aqui é uma afirmação de que Noemi compreendia que você não tem como fugir de um plano que Deus tem. Ela está dizendo, olha, eu saí dessa terra de mãos cheias, mas eu estou voltando de mãos vazias. Ela volta de onde partiu, porque ela soube que Deus estava agindo ali. Se você voltar no versículo 6, capítulo 1, diz que quando Noemi soube, lá em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar. Ela decide voltar para os braços de Deus. É mais do que voltar só para uma terra. Ela está voltando em confiança. Ela sabe que Deus vai fazer alguma coisa por ela ali. Por isso que a história vai terminar lá no capítulo 4, versículo 13 a 17, dizendo que o Boaz se casou com Ruth e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu e o Senhor concedeu que ela engravidasse e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. Noemi pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho. E lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, pai de Davi. Eu acho linda a história, que é uma história maior do que simplesmente o sofrimento de uma mulher. É um plano que Deus tinha, e neste plano está o rei Davi, e por consequência está Jesus o Messias, não é? Porque é dessa linhagem que Jesus viria. E tudo por causa desta mulher. Uma mulher que também aprendeu a confiar no Senhor. Ela agiu com confiança. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Mesmo reconhecendo que Deus nos traz amarguras, como Noemi fez, nós não podemos deixar de confiar nele no contexto da nossa família. Nós precisamos restabelecer essa confiança de que Deus tem um plano para a nossa família. E Deus está cuidando dela. Isso é maior do que simplesmente os problemas do dia a dia. Isso é muito maior do que os embates que você tem com seus filhos, do que as desavenças entre irmãos. É o que Deus está fazendo através da minha família. Provérbios 16, 20. Clica lá. Vamos ler juntos? Lê comigo ali. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. A NVI traduziu: quem examina cada questão com cuidado prospera, e feliz é aquele que confia no Senhor. O que confia no Senhor é feliz. Você confia no Senhor? Você precisa aprender a agir em confiança em família. Porque às vezes dá a impressão que Deus não cuida mais, não olha mais, é uma coisa sua-humana. Mas entenda o que Deus tem para a sua família, o que Deus quer fazer em você através da sua família. Nós sabemos que é sempre saudável fazer algum tipo de mudança. E nesta noite, eu quero sugerir essas mudanças. Aprenda a recomeçar. Talvez semana você tenha que sentar com a família e conversar. Vamos começar tudo de novo. Às vezes os filhos estão indisciplinados, o casal já não dialoga mais, alguns casais sequer dormem juntos mais, né? Não se olham direito mais.
pais que não falam mais com os filhos, filho que não fala mais com o pai e com a mãe, entre irmãos e irmãos que estão totalmente desunidos. Talvez tenha que sentar nessa semana e dizer assim: vamos aprender a recomeçar, vamos começar tudo de novo, vamos aceitar ajuda, vamos pedir ajuda de alguém, vamos recorrer à nossa igreja, vamos agir com confiança de que Deus tem um plano para nós, que é muito maior do que nós estamos vendo agora. Talvez você tenha que reunir a sua família e ter uma conversa séria sobre isso. E pegar Ruth e ler de novo, talvez ler o livro inteiro com a família. E dizer: olha, vamos recompor a nossa família, assim como Noemi recompôs toda a sua família, agindo dessa forma. Volta ao começo, aceita ajuda, age em confiança. Amém?